Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que está sempre ligado no nosso conteúdo, nas edições do Boca no Trombone, onde a gente atende aí várias áreas do direito. Hoje aqui na bancada, olha, 3 áreas do direito a gente vai estar atendendo, né? E você participando, claro, participe pelo nosso perfil nas redes sociais, que é o @programa Boca no Trombone, também pelo nosso WhatsApp, tá na tela, ó, 5199-527-3374, você se comunica conosco, nosso novo WhatsApp para sua participação. E claro, vem curtir os nossos conteúdos. Para a edição de hoje, além das consultorias na bancada, também preparamos, olha só o que temos pela frente. O recado dos aposentados com a FETAPERX e o nosso quadro especial, o Casos de Família, sempre dando uma atenção para o direito familiar. Vamos lá, vamos apresentar eles, as estrelas aqui do Boca no Trombone de hoje, para falar sobre as regras dos servidores públicos. A nossa especialista, assim, no direito administrativo, está com a gente a doutora Aline Danelon. Doutora Aline, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Solano, bom dia, ouvintes. A alegria tê-lo aqui para a gente conversar bastante. Tema importante, hein? Alô, alô, professores, né? Professores, na edição de hoje, vão ser brindados aí pela expertise da doutora Aline. E na área do direito consumerista, temos ele, que assina o nosso quadro, o Consumidor em Destaque, doutor Marcelo Almeida. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, demais colegas da bancada. Falar de direito consumidor é sempre um prazer, principalmente com uma pessoa tão qualificada na comunicação e no direito. Parabéns pelo trabalho. Fica fácil com o amigo, né? O amigo sabe muito aí de direito do consumidor. E da área trabalhista, estamos recebendo o doutor Thales Borer para responder aos trabalhadores e às trabalhadoras. Doutor Thales, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos telespectadores. Também quero cumprimentar aqui os colegas da bancada e dizer que para mim é uma honra estar de volta nesse programa. A alegria é nossa de tê-lo aqui. Muito bem, você faz a comunicação, você interage com a gente, sabe, né? Tem o WhatsApp e também tem o nosso perfil na rede social, tá na tela aí para a sua comunicação. Vamos começar com a doutora Aline Danelon, né? Na área do direito dos servidores. Aposentadoria dos professores. Quantas regras diferentes para essa categoria, não, doutora Aline? Então, Solano, a gente está aí agora com muitas regras, a gente tem várias alterações e principalmente agora com a nossa reforma da Previdência que ocorreu em 2019, tem aí muita alteração. E esse é um grande problema, Solano, porque alguns professores ainda não compreenderam essas fórmulas de cálculo. E é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente trazer alguns esclarecimentos e tentar aí acomodar o coração dos nossos professores que estão aí cheios de dúvidas. Bora lá então, vamos começar. Dúvidas de professores. Quando eu for me aposentar, vou receber o valor que eu estou recebendo no último contra-cheque? Essa aqui é muito comum, né? Muito, muito comum e cada vez mais tem aparecido servidores, professoras, né, com essa dúvida. Por quê? Até 2003, então, os professores que ingressaram em novembro de 2003, eles tinham direito à paridade, que é receber aí o valor que estava recebendo no final, o valor final do seu contra-cheque. A partir de então isso é desde 2003, né, a gente passou então a fazer uma média, né? E é isso que vem trazendo aí uma grande preocupação, porque os nossos professores não estão preparados e não estão informatizados, né? Não estão sabendo dessa informação. Então é por isso que é importante ter este conhecimento. Não vai mais receber, se entrou aí depois de 2003, precisa aí fazer uma regra para ver quanto que vai dar de média. Como a gente sempre fala, né? A recomendação é do planejamento previdenciário também para o servidor público, no caso aqui os professores. Né? Exatamente. Agora, cada vez mais os professores precisam, né? Os nossos servidores num todo, ter conhecimento dessas regras e dessas alterações e tentar aí de uma forma planejar e organizar a sua aposentadoria, porque com certeza vão ter aí muitas reduções. Vamos lá, vamos saber mais daqui a pouquinho sobre as regras para a aposentadoria dos servidores. Agora vamos lá para o direito do consumidor, com o doutor Marcelo Almeida. O senhor sabe, né, doutor Marcelo? O senhor vem no programa, já tem um anúncio, chove de questões aqui. A primeira é do Alexandre. Diz ele: comprei e resgatei um produto na Casas Bahia através do Shopping Tudo Azul. No dia seguinte da chegada do ar-condicionado, me arrependi da compra e solicitei a devolução do produto. Nunca tive retorno da Azul e da Casas Bahia para a devolução do mesmo.
e também dos pontos, né? Sem falar do péssimo atendimento por telefone, WhatsApp, sem nenhuma vontade de resolver e a empresa jogando uma para outra. Na minha conta das Casas Bahia não consta esse pedido. Abri chamado sem nenhum retorno, eles estão pouco ligando aí para o atendimento, inclusive já fiz reclamação no PROCON. Quero saber se aí na Bandeirantes vocês podem me dar o retorno. É claro que sim, está aqui o especialista, o doutor Marcelo Almeida, para o Alexandre. Sem dúvida nenhuma. Seu Alexandre, é muito comum, tem acontecido muito, eu tenho recebido bastante reclamação, inclusive desta loja, a respeito disso. Recentemente, agora um consumidor adquiriu um produto, ele pediu pela internet, pediu 110 e mandaram 220 para ele. Obviamente, ele está atravessando um baita de um problema, né, para resolver isso aí. Agora, em primeiro lugar, como o senhor adquiriu o produto fora do estabelecimento comercial, pelo site, o senhor tem o chamado direito de arrependimento, que é aqueles 7 dias a partir da entrega do produto. Ou seja, a partir daí não foi resolvido, já gerou uma prática infrativa. O senhor fez muito bem em registrar no PROCON, porque o PROCON é na esfera administrativa, ele vai avaliar a conduta da empresa. Agora, o senhor tem direito sim, a uma reparação de dano. Aí o senhor tem que procurar o quê? Juizado Especial Civil, que é popularmente conhecido como Juizado de Pequenas Causas. Mas existe a prática infrativa sim, o senhor fez muito bem em recorrer ao PROCON e agora ingresse em juízo para buscar uma reparação de dano. O senhor tem todo o direito. Obrigado, doutor Marcelo. A questão agora é do direito trabalhista. A gente está recebendo o doutor Thales Border. Doutor, o Eliandro, fui demitido, mas não recebi meus direitos, nem o FGTS. Tinha que ganhar meus 40%? Quer saber? O Eliandro, doutor. Eliandro, bom dia. Então, se a tua despedida ocorreu sem justo motivo, tu tens direito ao recebimento do saldo salário, aviso prévio proporcional, férias proporcionais, 13º proporcional, a liberação dos depósitos de FGTS, a indenização de 40%, que é a tua dúvida, né, e a entrega das guias de seguro-desemprego. Se esse pagamento não foi realizado após 10 dias do término do aviso prévio, tu tens direito ainda à multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é um salário a mais, né, na rescisão. Então, o meu conselho é que tu procure um advogado trabalhista da tua confiança para que ele te auxilie nessa situação. Muito bom, obrigado aos doutores, eles seguem com a gente e você segue participando. Tem o WhatsApp que está na tela, 5199-527-3374 e também o @programa Boca no Trombone, nosso perfil no YouTube, no Instagram e no Facebook. Recado? Temos, em nome dos aposentados e pensionistas. Está chegando o informe sindical assinado pela FETAPERX. Bom dia, doutor Solano, senhores telespectadores. Amigos aposentados, temos aí em mãos um instrumento importante para a nossa orientação, para que a gente tenha maior qualidade de vida, que é a Lei 10.741 de 2003, que nada mais é do que o Estatuto do Idoso. E hoje vamos ler o artigo 9, que trata de um assunto importante. Optamos por esse para fazer uma pequena discussão. O que diz o artigo 9º do Estatuto do Idoso? É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Então, nós temos lá no município, por exemplo, o Conselho do Idoso, que muitas vezes não é respeitado nem valorizado pelos nossos governantes. Então, a hora é essa, de nós termos atitude, exercer a nossa cidadania, votando, escolhendo candidatos que sejam comprometidos, que realmente usem o fundo do idoso, por exemplo, em programas em benefício dos nossos aposentados. E o senhor, que é um aposentado da comunidade, por que não se candidatar também? Há uma possibilidade, participe da eleição, votando e também, no caso, se candidatando. É preciso exercer a cidadania. Meus amigos aposentados, reúnem-se na entidade e debatam esse assunto. Muito obrigado ao time FETAPERX, sempre atento às demandas da categoria dos aposentados, pensionistas e idosos. Mais consultoria, hoje a gente está recebendo a doutora Aline Danelon, ela que assina o quadro aqui Direitos dos Servidores. Doutora,
Mais uma questão dos professores, né? A gente está falando sobre a aposentadoria deles. Trabalhei por um período com horas suplementares. Posso incorporar? Solano, então o que são as horas suplementares, né? São aqueles professores, por exemplo, que estão aí, passaram num concurso para 20 horas e acabam recebendo aí mais 10 ou 20 horas. De primeiro, antes da nossa reforma, de 2019, dependendo do tempo, e lembrando que cada ente, né, cada município, por exemplo, tem a sua própria regra, o professor poderia incorporar. A partir de 2019, não pode mais incorporar, né? Mas também temos que observar que ainda alguns municípios fizeram aí algumas regrinhas para fazer alguma incorporação proporcional. Então, este professor deve ficar atento, deve procurar as informações para ver se ainda há possibilidade de incorporar ou também se houve ou não aí a incidência de contribuição previdenciária e fazer um planejamento para ver se vai ser interessante para uma média ou até a devolução dessas contribuições previdenciárias. Muito bom, muito bom. Mais uma questão agora é do direito consumerista. Hoje a gente está recebendo, sempre com muita alegria, o doutor Marcelo Almeida, nosso especialista aqui, que assina o quadro Consumidor em Destaque. Doutor, o Paulo Quaresma. Comprei um fogão no site oficial da Brastemp, na Black Friday, lá no 28 de novembro, com data final de entrega para 21 de dezembro. O produto não tem estoque, ninguém resolve nada. Paguei à vista e não tenho fogão. Inadmissível a questão do Paulo, doutor. Completamente, né, caracterizado o dano moral com ele e também o material, né, porque ele efetuou o pagamento de um produto que inclusive é um produto essencial, que é um fogão, e simplesmente não foi entregue. Ou seja, assim, ó, ele tem muitas questões que ele pode buscar reparação. Assim, ó. O dano moral, o dano material também se enquadra até numa cobrança indevida, porque receberam e não entregaram o produto. Ou seja, então ele tem direito à repetição do indébito. O que é repetição do indébito? O que foi cobrado indevidamente do consumidor, o consumidor tem direito à devolução em dobro. Gerou o dano sim, ele procura diretamente o juizado especial civil. Entra com a ação lá, reparação de dano, com certeza tem todo o direito. Obrigado, doutor. Agora mais uma questão dos trabalhadores, para o doutor Thales Boreru Eduardo. A empresa pode trocar as horas extras por folga sem falar com o colaborador? Quer saber o Eduardo, doutor? Eduardo, bom dia. Acredito que a tua dúvida seja com relação à implementação do regime compensatório pela empresa, tá? O regime compensatório, ele tem diversas modalidades, como, por exemplo, o banco de horas, o regime da compensação semanal, né? Ou até a jornada 2x36, que é bem corriqueira, tá? Com a reforma trabalhista, o regime compensatório ele pode ser previsto até em contrato individual de trabalho. Então, assim, Eduardo, o que tu tem que analisar? Se no teu contrato de trabalho ou se na norma coletiva da tua categoria tem a previsão de regime compensatório, né? Seja qualquer um deles que eu falei, e a empresa cumpra os requisitos previstos, ela pode sim, tá? Trocar as tuas horas suplementares, né? As horas pós-jornada, por folga com compensatório. Tá certo, muito bom, obrigado. Vamos para o recado da WaterSul? Você quer comprar, adquirir uma das garrafas Top Life? Veja agora, aqui no espaço da WaterSul. Conheça um mundo de saúde e bem-estar que traz até você a revolução da hidratação. Garrafa alcalina com magnésio ou potássio. As garrafas transformam a água comum em água alcalina, uma poderosa fonte de benefícios para a sua saúde. Aumenta a sua disposição física, hidrata muito mais o seu corpo, melhora a capacidade cognitiva e auxilia na fortificação do sistema imunológico. A garrafa alcalina com magnésio ainda faz com que a água traga mais benefícios, contribuindo com a regulação do humor e auxiliando nas enzimas digestivas. Assim como a garrafa alcalina com potássio, que faz com que a água ajude a controlar a pressão arterial, fortalecer os ossos e combater a ansiedade. As garrafas Top Life são versáteis, fáceis de usar e podem te acompanhar no dia a dia em qualquer situação. Ideais para serem usadas na academia, no trabalho, nos momentos de lazer, enquanto você se locomove e até em casa. Garrafas Top Life, transformando água em saúde. Que bela opção, hein? Entre em contato com o time de vendas da WaterSul, tá na tela aí o WhatsApp, também tem o contato do fone fixo. Você pode escolher a melhor opção, inclusive as garrafas Top Life.
Hoje a gente recebe a doutora Aline Danelon, do quadro Direitos dos Servidores, e a gente está falando sobre a aposentadoria dos professores e dúvidas muito comuns, né, doutora Aline? Mais uma aqui para a senhora. Meu município não possui regime próprio de previdência. Posso continuar trabalhando após o pedido de aposentadoria, doutora? Então, Solano, antes de 2019, era bem comum os nossos professores, em que os municípios, geralmente são os municípios pequenos, eles não têm os regimes próprios. Então, esses professores acabam aí se aposentando por intermédio do INSS. E eles permaneciam, sim, trabalhando. Hoje, isso não é mais permitido. Então, aquele professor tem que se organizar, tem que planejar, porque aí pela média vai reduzir o valor final que tem a receber como aposentadoria, porque não pode mais permanecer na atividade. Certo, muito bom. Obrigado, doutora Aline. Mais uma dúvida agora dos consumidores e das consumidoras. Hoje quem está com a gente é o doutor Marcelo Almeida. O Nivaldo, doutor Marcelo, em março de 23, comprei na página da loja Cater pela internet. Veio um e-mail confirmando a compra e a descrição do pedido. A entrega demorou mais que o combinado. Ao chegar, veio com modelo e número de desacordo ao pedido. Desde então, entre em contato. Saque, e-mail, telefone, WhatsApp com eles e não consigo nenhum retorno. Vocês podem me ajudar? É a questão do Nivaldo, doutor. Essa questão do seu Nivaldo. A gente tem que até observar também, eu acho que ele não informou, né, se ele efetuou o pagamento já. Tá? Isso aí é muito importante também. Porque acabou frustrando a expectativa, não cumpriram o que foi acordado entre as partes ali, né? E fica aquela história, vamos ignorar o consumidor agora, vamos ignorar o consumidor. Não, não pode. Então, assim, do ponto de vista pedagógico, eu aconselho ele registro no PROCON e também buscar uma reparação de dano na justiça também. Porque desta forma que é a mesma coisa quando começa, assim, olha, tu não recebe um produto ou o produto vem com defeito, e aí vai lá, a responsabilidade é do fabricante, não, é da loja, não, é jogo de empurra. Aí é aquela história, né? Entre o Mário Rochedo, o marisco, que é o consumidor, que vai levar pior sempre, não tem menor cabimento. Por isso existe a responsabilidade solidária. Olha, o produto está com defeito, que é o caso que ele não recebeu também agora, não adianta empurrar para o fabricante ou para a loja, a responsabilidade é dos dois. A relação dele é com quem ele comprou inicialmente. Perfeito, muito bom. Obrigado ao doutor Marcelo. Mais uma dúvida dos trabalhadores e das trabalhadoras para o doutor Thales Borer, o nosso especialista no direito trabalhista, da Patrícia, doutor. Tenho direito ao quinquênio, trabalho há 28 anos e nunca recebi. Bom dia, Patrícia. Então, o adicional por tempo de serviço, seja o anuênio, triênio ou quinquênio, que são os mais comuns, eles não têm previsão legal, isso eu me refiro à CLT, né? Tem uma previsão específica para os servidores públicos com relação ao adicional por tempo de serviço. Geralmente, para os empregados seletistas, eles são previstos ou no contrato individual de trabalho ou na norma coletiva da categoria em que tu trabalhas. Então, a minha dica é tu conferir no teu contrato individual de trabalho ou na norma coletiva se tem previsão dessa parcela. Tá certo, muito bom. Agradeço muito aos doutores que seguem com a gente. A gente vai dar aquela paradinha para tomar uma água em nome da WaterSul, com seus purificadores, mineralizadores de água. Depois do intervalo, vamos ter consultoria previdenciária dos servidores públicos, né? A consumerista e também trabalhista e ainda o quadro especial Casos de Família. Tudo isso aqui no Boca do Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OAB-RS alerta: restringir uma sustentação oral é restringir o direito do cidadão. A advocacia tem a prerrogativa de falar na tribuna ao vivo, presencial ou telepresencialmente, em nome de seu cliente. O plenário virtual obrigatório atenta contra a ampla defesa. O julgamento virtual deve ser sempre opção do cidadão, representado pela advocacia, jamais imposição. Vídeo gravado não é sustentação oral, uma campanha da OAB-RS em defesa da sociedade gaúcha.
De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Siga interagindo, siga participando. O nosso perfil nas redes sociais é o @programa Boca no Trombone. O nosso WhatsApp, que é o novo WhatsApp, sim, 5199-527-3374. Tá na tela aí as informações para a sua interatividade na edição de hoje. A gente está com a doutora Aline Danelon, ela que é especialista no direito administrativo, falando hoje sobre a aposentadoria dos professores e as principais dúvidas. Doutora, mais uma para a senhora aqui. Ingressei com a ação cobrando diferenças salariais provenientes do piso do magistério. Esses valores podem trazer proveito econômico para minha futura aposentadoria? Então, professores, para vocês que ingressaram com essas ações, pode sim trazer um proveito econômico, principalmente para os professores que se aposentam pelo INSS, tá? Que é o nosso regime geral de previdência social. Por quê? Porque esses valores trazem diferenças mensais e isso traz aí uma diferença final na aposentadoria. Então, para quem está nessa situação, é bem importante conversar com um especialista para ver aí o que tem de diferença para ir em busca e fazer uma revisão na sua aposentadoria. Muito bom, obrigado, doutora. Mais uma questão agora do direito do consumidor, hoje com o doutor Marcelo Almeida, nosso especialista, ele que assina o quadro aqui, Consumidor em Destaque. O Juarez, doutor, quer saber. Comprei um Note numa loja, o valor era R$3.000, porém, com os juros do parcelamento, chegou a R$7.000. É justo pagar todos esses juros? É a dúvida do Juarez, doutor. O seu Juarez, tá elevado esses juros mesmo, né? O que tem que dar uma olhada sempre, seu Juarez, quando a gente vai adquirir um produto, a gente tem que dar uma olhada no contrato, o que foi implantado ali, o que está sendo aplicado, mas, de acordo com o princípio da inafastabilidade ao judiciário, todo cidadão lesado ou se sentir como tal, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Ele tem que fazer uma ação de revisão de juros. Para revisar os juros que está sendo aplicado, ele tem que conversar também com o contador, para o contador apresentar um laudo contábil da aplicação do juro legal e, mediante este laudo fornecido pelo contador, sim, aí ele vai ingressar em juízo. Apresenta o laudo, que é a correção dos juros, e aconselho ele também assim, pega esta parcela e faça o pedido em juízo de depósito. Depois faz uma consignação em pagamento, vai depositando em juízo, o que ele entende correto, de acordo com o laudo contábil do contador. Deposita o juízo e espera o julgamento, mas revisa sim, porque está muito alto. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Agora a questão é dos trabalhadores para o doutor Thales Borer, nosso especialista no direito trabalhista, o Rubens. Fui gerente de uma concessionária, recebi uma gratificação por cargo de confiança. Saí de outra empresa onde não recebi essa gratificação como gerente e ainda tinha mais atribuições. O que fazer? É a pergunta do Rubens, doutor. Rubens, bom dia. Nesse teu caso, a primeira coisa a ser analisada é que se realmente tu exercias cargo de confiança como gerente para ter direito à gratificação de 40% prevista no artigo 62 da CLT, tá? Com relação às tuas atribuições, que tu diz que exercias a mais, aí nós temos que ver se essas atribuições elas são fora daquelas que tu foste contratado ou se tu acumulou essas funções em conjunto com as tuas atribuições de gerente. Então a minha recomendação é que tu procures um advogado trabalhista da tua confiança para que ele te auxilie nessa situação. Obrigado, doutor. Agora vamos para a quadra especial, sim, vamos olhar com cuidado para as regras do direito de família. Então tá no ar a edição do Casos de Família. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. Hoje eu trago a resposta para duas perguntas que nos foram enviadas. A primeira pergunta é do Eduardo de Gravataí, e o Eduardo diz o seguinte: tenho uma enteada que para mim é como filha e vice-versa. Gostaria que ela tivesse os mesmos direitos do meu filho. Pergunto, tenho que realizar uma paternidade no cartório ou existe outro meio jurídico para que ela tenha direito de partilha igual ao meu filho? Eduardo, você pode ir ao cartório junto com o pai biológico da sua enteada e pedir o registro da filiação socioafetiva, vai ficar junto com o nome do pai registral dela. Agora, caso ela não tenha contato com esse pai registral ou porventura ela não tenha um pai no registro, você pode solicitar a adoção unilateral dela via judicial. Também há a possibilidade
de você fazer um testamento reconhecendo essa filiação socioafetiva e deixando lá a sua declaração de que é de sua vontade que ela tem os mesmos direitos dos seus filhos biológicos. Certo, Eduardo? E a segunda pergunta ela é de Sérgio Luiz, de Canoas. Ele diz o seguinte: qual o critério legal para blindar meu patrimônio que foram adquiridos após o segundo casamento, sendo que no primeiro casamento deixei todos os bens para a ex-esposa e filhos? Na pergunta do Sérgio não fica claro de quem que ele quer blindar esse patrimônio. Agora, se ele quer blindar da ex-esposa, não tem problema nenhum, porque como ele já fez o divórcio com ela, já fez a partilha de bens com ela não tem como atingir os bens com a segunda esposa. Agora, se ele quer blindar da segunda esposa, aí se torna um problema, pois eles deveriam ter buscado um advogado para se orientar em qual regime de bens que eles escolheriam para essa relação, porque querer blindar patrimônio do cônjuge se torna um pouco complicado, porque o cônjuge deve ter contribuído também para a aquisição desse patrimônio. Desejo a todos os telespectadores, ao Dr. Solano, um excelente domingo. Muito obrigado, doutora Juliana Rosa, ela que é nossa especialista no direito familiar. Vamos fazer uma rodada rapidinha aqui para fechar? Doutora Aline, então, um resumo aqui da aposentadoria dos professores. Fundamental realmente fazerem o planejamento previdenciário. Com certeza, Solano, os professores estão enfrentando muitas regras, então é necessário aí ter um bom planejamento para ver o que pode ser incorporado, o que pode ser solicitado de devolução de contribuições previdenciárias também, e até a questão aí do piso do magistério, muito presente na vida dos professores. Tá certo. Doutor Marcelo Almeida, Desenrola Brasil está acabando, estamos chegando no finalzinho de março, né? Será que renova? É uma boa? Sua opinião bem rápida. A minha opinião, muito pessoal, eu acho que deve continuar. O Desenrola está ajudando muitas pessoas nesse sentido, que vem uma dificuldade financeira, etc e tal. Então o momento é esse. Eu acho que é elogiável, se o governo optar em dar continuidade, tá de parabéns. Muito bom. E doutor Thales, para a gente fechar aqui rapidíssimo aqui para o Alexandre Pelotense. Minha patroa não deposita o meu FGTS há 1 ano e meio. O que faço? Alexandre, no caso de não estar sendo depositado o teu FGTS, tá? Tu tens a opção de ingressar com uma reclamação trabalhista postulando a rescisão indireta do teu contrato de trabalho, tá? Por descumprimento de obrigação contratual, né? Nesse caso, o FGTS ele é uma parcela essencial para que tu tenha um meio de subsistência após o término da tua relação de emprego. Então, lá conforme o artigo 483, a linha D da CLT, né, tu podes ingressar com uma reclamação trabalhista postulando a rescisão indireta do contrato. Tá certo. Doutor Thales, muito obrigado. Venha mais vezes aqui na nossa consultoria trabalhista no Boca. Com certeza, Solano, agradeço o convite. Doutor Marcelo, a casa é sua, retorne. Consumidores e consumidoras aguardam. Muito obrigado, doutor Solano, pela oportunidade. Falar de direito consumidor é sempre um prazer. Consumidor, o direito é seu. Doutora Aline, que coisa boa, né? Os professores hoje ficaram municiados, muitas informações. Servidores querem a senhora sempre aqui com a gente. Muito obrigada. Estaremos sempre aí tentando auxiliar os nossos servidores. Tá certo. Muito obrigado à Aline, ao Marcelo e ao Thales, que comigo fizeram a edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Pessoal, segue a nossa combinação, hein? Durante a semana a gente faz aquele bate-bola lá no @programa Boca no Trombone, no nosso canal, lá no YouTube. Não te inscreveu? Corre agora! Vai lá, pega o celular, @programa Boca no Trombone, te inscreve, ative as notificações e vem consumir o nosso conteúdo diferenciado por lá. Tá certo? E no domingo que vem, o que teremos? Teremos mais uma edição do nosso Boca no Trombone. E aí, gente, é em casa nova, sim! Já estaremos lá na nossa nova casa, um novo cenário. Então se prepare, vamos trazer muitas informações. Vá lá no nosso canal, vai ter muita informação por lá também para você nessa mudança, nessa transição aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Próximo domingo, 8h30, tela da Band TV, Boca no Trombone. Te aguardo lá. Até mais!